Vocês acreditam que em homenagem ao Dia das Crianças eu até peguei piolho? E aí, mundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é um especial do Dia das Crianças em que eu vou indicar livros infantos juvenis. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo indicando livros para adolescentes, né, para esse público mais ou menos dos 14 aos 17 anos. Vou deixar esse vídeo nos cards. E então muita gente pediu para eu trazer vídeos com livros para pré-adolescentes, né, para um público de mais ou menos 8 aos 13 anos. E aí hoje eu vim trazer esse vídeo. Então se você tem mais ou menos essa faixa etária, já vai anotando as dicas, e se você conhece alguém com essa idade, um filho, irmão, amigo, se é seu aluno, já compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Mas esses livros não são só pra quem tem essa faixa etária. Eu acho que são livros que é pra todo mundo ler, inclusive a maioria deles eu li já depois dos 20 e eu amei mesmo assim. Enfim, são livros com classificação indicativa mais 8. Mas antes de eu começar, não se esquece de, por favor, já deixar o like no vídeo logo no começo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Me acompanhar também nas outras redes sociais, seguir o Instagram, que é @estantecósmica, e me mandar solicitação de amizade lá no Scooby, que é @maiaramiranda. Por lá a gente acaba ficando mais próximo. Lembrando que se vocês se interessarem por qualquer livro que eu estiver citando aqui, vai ter link de compra pra eles aqui na descrição. E se vocês quiserem comprar esses livros ou qualquer outra coisa mesmo na Amazon, compra por favor usando esse link, que assim você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E vou indicar também o Cuponomia, que é um site e um aplicativo de celular que disponibiliza cupons de desconto pra gente poder usar e economizar nas nossas compras, pagar mais barato nos livros. Eles têm mais de 2.000 lojas parceiras e inúmeros cupons de desconto pra gente poder aplicar. E ele também oferece um cashback, que é ele devolver pra gente uma porcentagem do valor que a gente gasta. Tem o site e também tem um aplicativo de celular que é mais acessível e por lá os cupons são atualizados primeiro. Então é muito útil, eu tô sempre usando e eu vou deixar aqui na descrição o link pra caso vocês queiram saber mais. E se inscrevendo por esse link, você já ganha os R$5. Bom, então vamos começar. E, gente, vocês acreditam que em homenagem ao Dia das Crianças eu até peguei piolho? Assim, a minha mãe, ela é professora de educação infantil, né? Daí ela pegou piolho com um aluno, passou pro meu irmão, que passou pra mim. Já tá tudo resolvido, a gente já usou o shampoo de piolho, mas, cara, foi muita coincidência eu pegar piolho justo na Semana das Crianças. Ai, gente, esse também é o 100º vídeo aqui do canal, não acredito que eu já publiquei 100 vídeos, cara. O primeiro livro que eu vou indicar é George, do Alex Gino, e conta a história da George, né, uma protagonista que tem 10 anos, que na verdade é uma menina trans, e como ela é uma criança e não tem tanto acesso, assim, a essas informações, ela acha que isso é um segredo que ela nunca vai poder revelar pra ninguém. Na verdade, só a melhor amiga dela sabe disso, que ela tem o corpo de um menino, mas na verdade ela sabe que ela é uma menina. E aí na escola dela, a professora anuncia que vai ter uma apresentação de teatro daquele livro A Menina e o Porquinho. E aí a Charlie quer muito fazer um personagem feminino, só que ela não pode nem fazer o teste pra esse papel, porque ela é um menino. Só que ela se dedicou tanto pra isso, sabe? Ela treinou, ela realmente se identifica muito com esse papel dessa personagem. Então ela e a melhor amiga dela bolam um plano pra que ela consiga, assim, apresentar como essa personagem feminina no teatro. E é claro que isso vai gerar diversas outras coisas, né? Isso vai acabar tendo consequências. E esse é um livro realmente muito leve, que aborda esse assunto de um jeito muito delicado. Afinal, é um livro pro público infantil mesmo, né? A protagonista mesmo tem essa idade. E a mensagem do livro é muito bonita, porque ele mostra que a gente tem que ser quem a gente é, não deve ficar se encaixando em padrões e tentar ser uma pessoa diferente só pra agradar os outros. E além disso, o livro tem um vocabulário muito tranquilo e a leitura dele é muito fluida, ele é bem fininho, então vai ser um livro que a pessoa vai terminar mais rapidinho. Outro livro que eu vou indicar é Coragem, da Raina Telgemeier. Esse daqui, na verdade, é uma graphic novel, né, uma história em quadrinhos. Além de livros, eu vou indicar HQs e mangás também. E esse livro aqui, ele é meio que autobiográfico. A Raina vai contar pra gente um pouquinho da infância dela, de quando ela começou a sentir uma dor na barriga muito estranha e ela se sentia muito mal, mas nenhum médico conseguia identificar o que ela tinha. Então ela tinha meio que esse medo guardado com ela tinha um receio. Por exemplo, ela não podia ver comida que ela já pensava, nossa, e se eu comer e passar mal e vomitar? E só de pensar em vomitar, ela já ficava assim, ó, toda desesperada, sabe, com muita dor. E por isso ela começou assim, não conseguir mais dar conta das tarefas de casa, não conseguir mais dar conta de prestar atenção na escola. Acabou se afastando um pouco da família e dos amigos. E ela ficava assim, se perguntando o que era isso de tão estranho que tinha com ela. Até que a mãe dela resolve passar ela com um psicólogo. E aí a Raina começa a trabalhar isso com psicóloga, né? Conversar sobre esses medos, sobre essa ansiedade, sobre essas angústias. E aí a gente vai ver como tudo vai se resolvendo. Então esse livro mostra pra gente como é importante a gente conversar sobre os nossos medos, colocar tudo pra fora e não guardar tudo pra nós mesmos, porque isso só vai fazer mal. A gente tem que ter alguém pra desabafar, pra conversar, pra se abrir. E também fala da importância da gente se consultar com os psicólogos, né? Então também é um livro muito leve, que faz a gente enxergar nossos problemas com outros olhos, e por ele ser uma HQ também é muito tranquilo, muito rapidinho de ler, e eu indico muito pra quem é pré-adolescente. Agora eu vou indicar dois aqui, que eu nem vou me aprofundar tanto, porque esses aqui são as indicações universais pra pré-adolescentes. Não tem como a gente indicar
indicar livro pra quem é mais novo sem falar de Harry Potter e Percy Jackson. Esses livros são muito importantes pra quem tem essa idade, porque eles normalmente introduzem as pessoas na literatura. São esses livros que fazem a gente começar a gostar de ler, porque, né, tem alguns livros que a escola pede pra gente ler, que são clássicos, são uma literatura mais rebuscada, mais chato. E se pré-adolescente ler isso, sinceramente vai querer mais se afastar da leitura. Então são esses livros jovens aqui que faz a gente ver que a leitura pode ser sim uma coisa prazerosa, uma coisa divertida, e por serem histórias tão fantásticas, tão incríveis, tão criativas, que deixa a gente cada vez mais curioso, faz a gente ler super rapidinho. E como são séries, a gente lê um e não consegue mais parar, vai querer ler tudo de uma vez. E é melhor ainda, né, que assim só incentiva cada vez mais o pré-adolescente a gostar de ler. Esses dois livros são de fantasia, com protagonista aí na faixa dos 11 e 12 anos, que são realmente muito famosos e também tem adaptações, né, pro cinema. Ambos têm muita aventura, muita fantasia, muito mistério e também tem essa mensagem de autorreconhecimento, de amadurecimento, de amizade. Esse aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal, é o primeiro da série do Harry Potter, que é uma história onde existem bruxos e trouxas. Trouxas é quem não é bruxo. E o Harry cresceu com uma família de trouxas, mas ele descobre que na verdade ele é um bruxo e ele vai pra essa escola de magia e bruxaria. E lá é onde ele encontra o verdadeiro lar, ele tem a sua verdadeira família, ele faz amizades muito bonitas. É uma história que a gente não consegue largar. Apesar de a escrita não ser tão fluida assim, as coisas que acontecem são muito interessantes. E cada livro fala de um ano do Harry nessa escola, e nos primeiros livros ele tem 11, 12, 13 anos, então eu super recomendo pra quem tem essa faixa etária. Já em Percy Jackson, esse daqui é o primeiro da série, o Ladrão de Raios, a gente tem a fantasia baseada na mitologia grega, onde tem os deuses e os filhos de deuses com humanos, que são semideuses, e daí o protagonista é o Percy, que ele é um semideus e ele não sabia que ele era, só descobriu quando ele tinha 12 anos. É um livro também com muita aventura, muita coisa louca acontecendo, narrado de um jeito muito legal de ler, porque é em primeira pessoa, então parece que é o próprio Percy contando as coisas pra gente. Enfim, os dois são assim, livros eletrizantes, que quando a gente começa não vai querer parar, vai ter que ler a série toda, então eu recomendo muito pra quem é pré-adolescente. Minha próxima indicação é o livro Malala, Minha História em Defesa dos Direitos das Mulheres, que é a própria Malala que conta pra gente a história, só que desse ponto de vista mais infanto-juvenil. Afinal, o livro se passa também quando a Malala tem mais ou menos essa idade, né, se eu não me engano, 12 aos 15 anos. Também é um livro meio que autobiográfico. A Malala, ela é uma ativista dos direitos das mulheres e dos direitos das meninas de estudarem. Ela é paquistanesa e lá tem essa ameaça do Talibã, que é um movimento fundamentalista islâmico. Basicamente, ele distorceu algumas crenças do islamismo, que é uma religião, e impõe que as mulheres, assim, não têm direito de estudar, só pode andar acompanhada com um homem. Realmente umas coisas bem desumanas. E a Malala morava lá e ela sempre foi ativista, sempre lutava pelo direito dela de estudar. Então, quando o país dela, o Paquistão, começou a meio que ser ameaçado por essa organização, né, o Talibã, ela não se calou, ela dava entrevistas onde ela falava que ela só queria realmente ter o direito de estudar, ela não achava que estudar, uma garota estudar podia ser tão errado assim. Cara, enfim, as palavras dela são lindas, são energizantes, nem dá pra gente acreditar que, sei lá, uma menina de 13 anos que já tinha esses pensamentos tão pra frente, tão empoderadores. E depois ela levou um tiro no rosto do Talibã por conta de ser uma ativista, e aí isso que aconteceu deu uma visibilidade ainda maior pra esse movimento, pra essa luta da Malala. Então ela é um grande exemplo, ela foi a pessoa mais jovem a ganhar o Nobel da Paz, ela já discursou na ONU, o discurso dela é lindo. E enfim, nesse livro a gente conhece a história dela com esse ponto de vista bem mais leve, porque ela conta realmente voltada pro público infanto-juvenil, e também tem um glossário e várias explicações sobre todas as palavras que a gente não conhece, afinal é uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu aprendi muito com esse livro, tanto sobre essa cultura, essa religião, essa região diferente, né, que é o Paquistão, de um jeito muito simples de entender. Então, assim, apesar de eu ter lido já quando não era infanto-juvenil, pra mim foi perfeito, porque ele explica de um jeito tão mastigadinho, sabe? E também é um livro que conta a história dessa pessoa incrível que lutou por todas nós mulheres. Ela dá voz a todo mundo que precisa, mas não é ouvido. E ela, junto com o pai dela, também tem o Fundo Malala, em que eles ajudam crianças em condições desfavoráveis. Sério, eu admiro muito a Malala e eu amei demais ter lido esse livro, tanto por ter aprendido mais, quanto por ter dado essa vontade de lutar pela causa, de não me calar, de seguir esse exemplo da Malala. Enfim, esse livro eu recomendo pra todo mundo e principalmente pra quem tá nessa faixa etária. Também vou indicar esse mangá aqui, A Menina do Outro Lado, do Nagabe, que conta a história desse país que é dividido. Aconteceu alguma maldição ali e algumas pessoas acabaram ficando com essa aparência aqui desse ser. Então todo mundo começou a fugir e aí acabou ficando um país dividido entre pessoas normais e pessoas amaldiçoadas. Só que nessa fuga, uma menininha, que é a Shiva, acabou ficando para trás. Então o sensei adotou ela e eles convivem juntos. Só que tem inúmeras regras, né? Porque eles não sabem como funciona essa maldição, o que é essa maldição, o que acontece. Por isso o sensei impõe pra ela que ela não pode tocar nele, nem ele pode tocar nela, e ela não pode sair de casa. Enfim, ele tem todo esse cuidado pra ela não acabar sendo amaldiçoada também. E isso é muito legal de se ler no livro, todo esse zelo que ele tem com a criança, sabe? Porque ele demonstra muito afeto por ela, só que sem ser de forma física. Eles não se abraçam, não tem carinho. Só que mesmo assim a gente vê como a relação deles é fofa. E aí nessa história aqui, como a Shiva é uma criança, e ela perdeu a família dela nessa fuga, ela em um momento vai acabar entrando na floresta pra ver
se ela encontra a tia dela que tá perdida. E nisso ela vai acabar se metendo em um monte de confusão. Que não vão parar só nesse livro aqui. Isso daqui, na verdade, é uma série de mangás. Eu não sei quantos vai ter. Eu sei que aqui no Brasil já tá publicado até o 5º. Mas em inglês eu acho que já tem até o volume 11. Então é uma série que continua aí. Quando você lê o primeiro, tem um gancho já pro segundo. Deixa a gente muito curioso. A gente quer continuar e saber, né, mais sobre essa maldição. Como que reverte isso. Se tem como, né? Como que isso surgiu. Porque como esse daqui é só o primeiro de uma série, que basicamente não revela nada pra gente. A gente continua ainda bem desinformado sobre tudo. Então já é uma boa também pra quem tá introduzindo aí no mundo da leitura, porque depois desse vai com certeza querer continuar a série. É uma história muito fofinha, muito quentinha no coração, que também tem essa vibe meio sombria, meio macabra. Acho que combina muito com o Halloween, né? Quem é o medroso, mas quer um livro meio com uma vibe Halloween, esse daqui é uma boa sugestão. E assim, eu tenho uma irmã mais nova, então eu sei que os jovens atualmente estão muito nisso de assistir anime. E anime basicamente é uma adaptação de um mangá. Quando você lê esse mangá, você vai sentir muito essa vibe de anime, então eu acho que é uma história que pode agradar muito os pré-adolescentes. O que eu vou indicar agora vai ser um pouquinho diferente, porque não vai ser, assim, um livro. Na verdade, vão ser duas autoras, só que elas não podem ficar de fora quando se trata, assim, de livros para jovens nessa faixa de mais 10, que são Thalita Rebouça e Paula Pimenta. São duas autoras nacionais muito famosas que já escreveram obras que foram até adaptadas para o cinema, que fazem parte da infância / pré-adolescência, né, nesse início no mundo da leitura de vários leitores. E, gente, eu juro, não sei pra vocês, mas pra mim, elas são a mesma pessoa. Eu juro que não consigo diferenciar uma da outra na minha cabeça, eu até tento. Mas enfim, ó, se eu não me engano, a Paula Pimenta escreveu Minha Vida Fora de Série, que eu acho que é o mais famoso dela, que vai virar filme. E a Thalita Rebouças era aquela de Confissões de uma Garota Tímida, Mal Amada e blá 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 blá, um título enorme, que também tem filme na Netflix. E, enfim, ela tem diversas outras obras com personagens, assim, que enfrentam os mesmos problemas, né? Afinal, eles estão nessa mesma faixa etária, tem problema na escola, problema com a família, problema se autodescobrindo, mas são personagens com personalidades diferentes entre si. Então pode agradar a todos os gostos. E é incrível como a escrita delas é atemporal. Gente, eu me identificava com essas personagens quando eu era pré-adolescente há 10 anos atrás. E os pré-adolescentes de hoje em dia continuam se identificando. Como que elas conseguem? Será que todo pré-adolescente é igual? Vai ver, é isso, né? Mas eu acho incrível como elas conseguem fazer a gente se identificar tanto com essas histórias. E assim como em Harry Potter e Percy Jackson, são livros muito bons pra introduzir as pessoas na leitura, porque tem essa linguagem mais tranquila, não é um livro que faz a gente pensar muito, não tem um vocabulário rebuscado, sabe? É só uma história mais gostosinha, prazerosa pra gente ler e se apegar aos personagens, se divertir com as loucuras que vão acontecendo. E também são séries, né? Esse da Paula Pimenta, Minha Vida Fora de Série, eu acho que são 5 livros. Quando acaba um, a gente fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Já tem que continuar. E mesmo quando a gente acaba a série, a gente fica viciada na escrita da autora, então continua a ler mesmo assim. Por isso esses livros são tão bons pra quem tem mais ou menos aí 10 anos e que tá entrando no mundo da leitura. O livro que eu vou indicar agora é de um dos meus autores favoritos e que fez muita parte da minha pré-adolescência, porque quando o filme foi lançado, eu era pré-adolescente e eu fiquei viciada naquele livro, era uma loucura, eu amei demais. E eu tô falando de Coraline, do Neil Gaiman. A história de uma garota que se mudou pro Palácio Rosa, que é uma casa com várias pequenas casas assim, então ela tem vários vizinhos bem excêntricos. E como ela tá nas férias, ela também entediada e não tem nada pra fazer, né? Ela é uma pessoa muito curiosa, muito elétrica e muito esperta também. Ela gosta de saber de tudo e por isso ela vai explorar a casa. E aí que ela encontra uma portinha bem estranha, bem aleatória, e quando ela atravessa essa portinha, ela encontra exatamente a mesma casa, exatamente as mesmas pessoas, só que é tudo melhor. A mãe dela cozinha umas comidas mais gostosas, os pais dela dão mais atenção pra ela, os vizinhos são mais legais e tudo parece melhor nesse outro mundo. Só que nem tudo é o que parece ser. Esse aqui também é outro que passa muito uma vibe Halloween, só que sem dar medo. É uma história que mistura fantasia com terror e além disso também é uma história bem fluida pra se ler, porque não tem tantas páginas e tem várias ilustrações ao longo da história. As ilustrações são uma coisa assim bem macabrinha, né? E esse livro passa uma mensagem muito bonita sobre a gente ter coragem, né? Porque coragem não é a gente não ter medo, é quando a gente mesmo com medo faz o que é certo. E a gente também aprende que às vezes a gente tem que ficar satisfeito com o que a gente tem, né? Porque aqui a Coraline, ela foi muito atraída por esses outros pais que eram mais atenciosos, mais legais, só que os pais dela de verdade também eram atenciosos e legais, só que eles não davam tanta atenção pra ela porque eles tinham um trabalho, eles tinham um compromisso. E aí nesse livro ela entende isso e começa a valorizar mais. Vou indicar também O Príncipe e a Costureira, da Jane Wang, que é também uma graphic novel, que tem um traço assim belíssimo, cores lindas, os desenhos são muito bonitos e a edição é toda caprichada da Dark Side, sabe? O design é lindo. Uma história que se passa em Paris no início da Era Moderna, em que a gente acompanha dois protagonistas, o príncipe Sebastian e a costureira Frances. A Frances, ela gosta de dar vida aos vestidos, fazer uma coisa muito especial, muito diferente,
adolescente, e ela tem o sonho de ser reconhecida, ser uma grande estilista, fazer peças super famosas. Só que isso é meio complicado, porque aqui no começo ela faz um vestido exatamente do jeito que a cliente pede, que era de um jeito bem diferente, ela foi a única pessoa que aceitou fazer, só que não é um vestido que é muito agradável aos olhos da sociedade, então ela começa sendo um pouco criticada. Mas é a partir daí que as pessoas começam a conhecer o trabalho dela, né, porque isso acabou dando um bafafá, e ela é contratada por uma pessoa misteriosa, que ela vai descobrir que é o próprio príncipe Sebastian. O príncipe está atualmente procurando uma esposa, na verdade os pais dele estão procurando uma esposa pra ele, mas na verdade essa não é muito uma prioridade pra ele não. O que ele gosta na verdade é de vestidos, só que isso é um segredo que ninguém pode saber. E ele e a Frances vão começar a trabalhar nessa parceria, onde ela vai fazer vestidos pra ele usar como Lady Crystália, e à noite eles saem pra passear e a Lady Crystália começa a chamar a atenção, começa a ser um ícone da moda de Paris. Mas segredos não conseguem ficar guardados pra sempre, e é isso que a gente vê nessa história, e todas as consequências disso. E cara, eu juro, essa história é muito quentinha no coração, é um livro confortável, assim, pra gente ler, pra ficar felizinho, porque é muito fofa, a mensagem que passa é muito linda, tudo bem que não é uma coisa que é assim, tão aprofundada, mas é porque era realmente pra ser assim, né, uma graphic novel mais curtinha, uma vibe conto de fadas e tal. O conto de fadas que a Disney não tem, mas na verdade vai virar filme, gente, tô muito animada, porque os mesmos produtores de Frozen vão produzir a animação desse livro aqui. Enfim, é muito lindo como esse livro mostra que a gente deve ser quem a gente é, e fazer as coisas que a gente gosta sem ter vergonha disso, porque, novamente, né, não é errado a gente ser quem nós somos, e a representatividade desse livro aqui também é muito legal, porque assim, em nenhum momento ele aborda orientação sexual, identidade de gênero, nada disso. É simplesmente um príncipe que gosta de vestidos. Vocês estão ouvindo isso? É o tabu sendo quebrado nesse livro aqui. Cada pessoa pode usar o que ela quiser, né, gente? Então eu acho que é uma história de conto de fadas muito gostosinha pra qualquer idade. Também é uma leitura muito interessante pra pré-adolescentes, porque pode ser a primeira identificação que a pessoa vai ter, ou só uma leitura com representatividade para deixar o coração quentinho. Minha última indicação de hoje vai ser o livro Extraordinário, da R.J. Palacio, que é também um livro bem conhecido, né, porque teve uma adaptação, em que o protagonista é o Og, ele tem 10 anos, e ele nasceu com uma deformidade facial, por isso ele teve que passar por diversas cirurgias, então, né, por conta de todas essas complicações médicas, ele ficou todo esse tempo estudando em casa. E aí, quando ele tem 10 anos, é a primeira vez que ele vai estudar numa escola, e ele e toda a família dele estão super apreensivos. Ele não quer muito ir porque ele tem receio, sabe? Ele repara como as pessoas olham pra ele na rua, né, ficam encarando, então ele acha que na escola vai acontecer isso, só que pior, e errado ele não tava, né? E os pais dele também estão com muito medo, porque não querem ver o Og sofrer. Então a gente acompanha o Og quando ele começa na escola, que realmente ele sofre muito, as pessoas fazem bullying com ele. Ele realmente saiu da zona de conforto dele, e essa experiência não tá sendo muito agradável, porque às vezes as crianças conseguem ser bem cruéis. Só que é aos poucos que ele vai conquistando a amizade dos novos amigos, os amigos vão percebendo que eles não estavam sendo muito bons, né, tendo atitudes muito certas com o Og, e acabam se arrependendo, vão fazer amizade com o Og, enfim, é todo um desenvolvimento de personagem. Todos eles acabam tendo esse amadurecimento, né, essa autodescoberta, porque nesse livro também a gente acompanha vários pontos de vista, né, não é só o ponto de vista do protagonista. A gente também vê como tá os pais dele, a irmã dele, os amigos dele, e aí a gente vê toda essa questão do olhar de cada pessoa e também o que cada pessoa tá sentindo e cada pessoa tá passando. Enfim, é um livro muito legal que discute sobre bullying na escola, né, aborda essa lição de ter empatia, de não julgar os outros. E o livro, né, como a maior parte é pelo ponto de vista das crianças, ele tem toda essa narrativa mais inocente. Então também é um livro, assim, de uma leitura bem tranquila e bem fluida, que eu acho que é essencial pra quem é pré-adolescente. Enfim, gente, foi isso. Esses foram os livros que eu vim indicar. Espero muito que vocês tenham gostado. Coloque aqui nos comentários se você gosta de algum desses livros, né, se você já leu, ou indica também algum livro que você acha que é bom pra pré-adolescentes. Se você for pré-adolescente, sério, não perde tempo, já vai lendo esses livros. E se você conhece pré-adolescentes, influencia eles a entrarem no mundo da leitura, que tem inúmeros benefícios pro corpo, pra mente, pra alma, enfim. E já aproveita que é Dia das Crianças e presenteie um pré-adolescente com esses livros que eu indiquei. E aliás, mesmo se você não for pré-adolescente, lê esses livros também, que eles são muito bons. E é isso, até o próximo vídeo.